dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Eita, estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão. E hoje nós temos a presença do Dr. Geraldo Cavalcante, médico urologista e um amigo do programa. Nós estamos tendo o prazer, a honra de recebê-lo mais uma vez. Tudo bem, doutor Geraldo? Tudo bem, Ivan. É sempre um prazer estar aqui. Nós estamos aí no mês azul, né? O mês de novembro, é isso mesmo, falando da próstata. Esse crescimento da próstata em homens acima dos 60, 55 anos é comum, não é? Acho que 90% dos homens têm esse crescimento, nessa evolução. O crescimento a próstata é uma glândula que é uma das glândulas que produz o esperma. E a situação da próstata é que ela normalmente envolve o canal da urina, a uretra, na saída da bexiga. Então, a uretra é uma estrutura que vai da bexiga até a ponta do pênis, até o meato da ponta do pênis, e é o que leva a urina da bexiga para fora. E a próstata envolve a uretra bem no seu início, quando está saindo da bexiga. Só que essa próstata faz parte do envelhecimento do homem, o crescimento da próstata. Todos nós homens vamos ter uma próstata crescida um dia. Aos 60 anos, metade dos homens tem próstata crescida. Aos 80 anos, praticamente todos têm próstata crescida. Mas o fato de ter o aumento da próstata, isso não representa uma doença, porque isso é uma evolução normal. Passa a ser uma doença que necessita tratamento quando esse crescimento da próstata obstrui a uretra, quando ela a envolve na saída da bexiga. Necessita de um tratamento. Isso é um aumento benigno. Então é importante frisar que geralmente é um aumento benigno, para diferenciar do câncer da próstata, que é o objetivo dessa campanha do Novembro Azul, fazer uma detecção o mais precoce possível do câncer de próstata. Nessa situação clínica do presidente, se fosse identificado no início, ou se o presidente tivesse alguma queixa importante no início, há medicações que podem ser utilizadas para minimizar a dificuldade de urinar. Então, existe tratamento clínico para isso, com medicamentos. Agora, naquela situação em que exagerou uma retenção de urina, normalmente se indica a cirurgia de desobstrução da uretra. É uma coisa simples. Que é algo que, dependendo do tamanho da próstata, pode ser feita pelo canal, que é uma cirurgia que se chama cirurgia transuretral, uma cirurgia endoscópica, que se faz com vídeo e sem abrir o paciente. Mas nas próstatas consideradas muito grandes, aí não. Aí normalmente se faz a cirurgia aberta, uma cirurgia convencional, que se faz há mais de 100 anos, que se faz essa técnica e que funciona perfeitamente. Agora, ela assim traz algum dano futuro para o homem? Diminui a produção de espermatozoides? A cirurgia da próstata, normalmente, o homem vai ter um desaparecimento da ejaculação. No caso da Porque cirurgia. Como é a próstata que produz a maioria do esperma, a grande maioria do volume espermático, então quando se tira a glândula, pelo menos a parte interna da glândula, que é o que se faz nesse tipo de cirurgia, o paciente não consegue mais ejacular. Mas é uma situação em que nós temos que pensar inicialmente na melhoria do mesmo em esvaziar a bexiga, porque é importante isso. É lógico. Chega uma situação em que o paciente vai ficar com a sonda vesical permanente, que muitas vezes acontece, não faz sentido isso. Então, opera-se mesmo levando em consideração que o indivíduo não vai ter mais ejaculação.
Mas só nesses casos mais avançados, só nesses casos mais evoluídos, é que se faz a cirurgia hoje em dia. Hoje em dia existe um tratamento clínico que até num quadro moderado de dificuldade de urinar, apresenta bons resultados. No caso aí de um tumor maligno e até mesmo para identificação precoce, o toque ainda é o melhor meio? Ainda. O toque em conjunto com a dosagem no sangue do PSA, que é o antígeno específico da próstata. É importante frisar isso porque o câncer de próstata, ele pode ocasionar, é isso que aconteceu com o presidente? Pode. Mas nessa situação, muito provavelmente, o tumor maligno já está avançado e nós não temos mais chance de cura. Então, nós não podemos esperar dar sintoma de dificuldade de urinar para fazer diagnóstico de um câncer de próstata. O câncer de próstata, normalmente, para que tenha chance de cura, ele não dá sintoma, é aquele câncer localizado, é aquele câncer que, normalmente, com a próstata pequena. Mas assim, normalmente esses cânceres, nós só conseguimos fazer o diagnóstico se nós procurarmos. Ou seja, se o indivíduo procurar um urologista e aí solicitar uma avaliação, mesmo sem sintoma ou com muito poucos sintomas. Ele é assintomático ou há algum pouco sintoma? Pode haver, por exemplo, um indivíduo de 55 anos, ele costuma... de 55, 60 anos, ele já tem uma frequência um pouco maior de urinar, ele já começa a acordar à noite para urinar, já começa a sentir uma urgência, dar vontade de urinar, tem que ir correndo para o banheiro. São sintomas que vai acontecendo progressivamente, ele vai percebendo, mas vai se adaptando. Então, muitos indivíduos convivem até bem nessa situação. Isso no aumento benigno da próstata. Agora, se o indivíduo tiver um câncer na próstata, a gente não tem como diferenciar com sintoma se isso está acontecendo por causa de um aumento benigno ou se acontecendo por causa de um câncer. Também porque ambas as situações, o aumento benigno e o câncer, podem acontecer no mesmo tempo. Ele pode ter uma próstata crescida, mas pode ter ali, em algum canto da próstata, um câncer, um tumor crescendo também. Qual é a ajuda que o PSA pode trazer? E existe aí agora um PSA2, né? É uma inovação? Não, existe o PSA, é o antígeno específico da próstata. Ele é produzido, a grande maioria do PSA dosado no sangue, no plasma, ele é produzido pelas células da próstata. Então, o câncer de próstata, um grama de câncer produz 10 vezes mais PSA que uma célula normal de próstata. Então, por isso que ele está aumentado. Mesmo um tumor pequeno, ele geralmente ocasiona um aumento do PSA. Logicamente, uma próstata muito grande também pode ter aumento de PSA. Uma infecção na próstata, que nós chamamos de prostatite, também pode ocasionar aumento do PSA. Então, nós temos que diferenciar, porque o fato de ter PSA aumentado não quer dizer que seja câncer. Por isso que o PSA, por si só, ele não pode ser utilizado para diagnóstico de câncer de próstata. O PSA aumentado, ele é um alerta que o indivíduo pode ter câncer. Então, o toque retal também, nesse caso, é fundamental. É muito importante o toque. O toque retal ainda, porque é um exame físico, ele é barato, ele é inócuo, então é um exame que nós podemos detectar alguma alteração que vai aparecer no toque retal como uma área da próstata um pouco mais endurecida que a próstata, que o restante dela. Então, nós conseguimos perceber pelo tato. Isso. Melhor do que a ultrassom ou qualquer outra coisa? O ultrassom de próstata, ele não é bom para rastreio de câncer de próstata. O ultrassom apenas vai nos mostrar se a próstata está crescida ou não. Mas esse crescimento pode ser um crescimento benigno. Então, para identificar aquela área suspeita de câncer, o toque retal ainda é muito bom.
Existem hoje outros exames de imagem que são mais específicos e são mais sensíveis do que o toque retal. Mas para se fazer de rotina, não faz o menor sentido, pelo custo. Entendeu? Então, e para buscar câncer de próstata, tem que ser exames baratos. Buscar na sociedade alguma doença, porque você tem que realizar os exames indiferentemente para toda uma população. Então, não faz o menor sentido exames sofisticados para se fazer essa busca na população de casos de câncer de próstata. Por isso que o toque é muito importante. Muitíssimo obrigado ao senhor, doutor Geraldo, pelas informações, pelos esclarecimentos. E está aí agora, é com você se cuidar e fazer um exame que é simples e indolor e que não custa nada, muito pelo contrário, ele pode salvar a sua vida. E é importante também a gente lembrar que quem são os candidatos a realizar esse tipo de avaliação? Os indivíduos acima de 50 anos ou aqueles indivíduos que têm uma história familiar de câncer de próstata. Por exemplo, quem tem um pai com câncer de próstata, que teve câncer de próstata, não é aquele aumento de benigno da próstata, mas quem teve câncer de próstata, tem 2 vezes mais chance de ter câncer na vida. Quem teve um pai e um irmão mais velho tem 5 vezes mais chances de ter câncer de próstata na vida. Quem tem 3 membros na família, um tio, 2 tios e um pai, tem 11 vezes mais chance de ter câncer de próstata na vida. Então, esses indivíduos devem iniciar mais cedo a avaliação da próstata. Normalmente é em torno dos 45 ou até 40 anos, a depender disso. Outra população que nunca deve negligenciar a avaliação da próstata é a população negra, porque não que o negro tenha mais câncer de próstata, mas o negro normalmente, quando tem câncer de próstata, é um câncer mais grave, de mais difícil controle e tratamento. Então, esses indivíduos, quanto mais cedo nós fizermos o diagnóstico, melhor são as chances que eles terão de serem curados do câncer de próstata. Ok, doutor Geraldo, muito obrigado, um bom dia. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia também a você novamente, né, e obrigado por essa oportunidade. Tá, ok. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com a nova tecnologia, que é a criolipólise de contraste. Você vai ter um percentual a mais no resultado da sua criolipólise. Você terá 40% da gordura localizada numa única sessão. Isso sem cortes, sem nenhuma cirurgia. Você vai fazer o procedimento com profissionais capacitados. Trabalhamos com equipamentos que tenham Visa e Metro. E a gente tá com a nova máquina para estar fazendo esse novo tratamento. Não existe dor, é só uma sucção e a morte das células de gorduras pela baixa temperatura. Já realizamos mais de 10 mil procedimentos com total segurança e eficácia. Convido vocês para acompanhar os nossos trabalhos na fanpage, na página Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Aguardo vocês! Imaginem o homem pegar no pesado. Tem muito homem que não encara, não. Se para o homem é difícil, as mulheres estão encarando. Eu estou com uma trabalhadora metalúrgica, a Adriana Augusto. Bom dia, Adriana. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Adriana, dá para encarar a barra ou é complicado? Dá para encarar. É um pouco complicado por ser mulheres, né? Há muito preconceito? É, muito preconceito, há muito assédio moral, há muito assédio sexual, né? Mas essa nova gestão agora do Sindimetal, a gente criou a Secretaria da Mulher, né? Que é justamente para dar o suporte às companheiras do ramo metalúrgico, porque existe muito preconceito, né? Entre as mulheres dentro do setor, porque o setor metalúrgico, há alguns anos atrás, era um trabalho mais pesado, mais que para homem, e hoje em dia se abriu mais as portas para as mulheres. As mulheres estão entrando devagarzinho. As mulheres estão entrando devagarzinho e por conta disso a gente sofre
vários assédios, preconceito, né? Assédio também. Assédio moral, sexual, por conta, às vezes, até da chefia, dos superiores, por serem mulheres. Eu fui a uma assembleia, né, dos metalúrgicos, né? Por sinal, estava lotado assim. E foi a primeira vez que eu lhe vi, né? Você e uma companheira sua, né? Vocês duas lá. Aí eu achei muito interessante, porque tinha para mais de 300 homens e tinham pouquíssimas mulheres, né? Mas assim, vocês se destacavam. E como é assim, poucas mulheres no meio de tantos homens? E então, como te falei, fica um pouco complicado por ser minoria, né? A classe é muito machista ainda, a gente sabe disso, né? Que isso não vem lá de trás, mas assim, a gente faz o que a gente pode fazer, a gente trabalha não desmerecendo o homem e o homem não pode desmerecer a mulher, porque a mesma capacidade que o homem tem, nós como mulher também temos. E se olhar direitinho, a gente tem até mais, viu? Qual a coisa boa que você gosta da profissão? Que te seduz na profissão? É poder estar sempre competindo e que, como lhe falei no começo, o setor metalúrgico, alguns anos atrás, era um setor onde quase que 100% era homem, né? Tanto os sindicatos também, na sua maioria só tinha homem. Hoje em dia esse tabu aí está quebrando, as mulheres estão indo, estão entrando e estão vendo que as mulheres são tão capazes quanto os homens. Essa é a parte positiva. E outra coisa também muito interessante da luta de vocês foi essa campanha salarial vitoriosa, né? Que vocês conseguiram barrar alguns pontos no acordo de vocês da reforma trabalhista, né? Isso, a gente teve um êxito muito grande porque toda a equipe, né? E está de parabéns por conta da gente conseguir barrar algumas coisas da reforma trabalhista, porque vem aí um pacote de maldade aí que nem todo mundo entende o que é que está acontecendo, mas a gente conseguiu manter a nossa convenção, que por sinal é uma das melhores convenções, a metalúrgica, né? O aumento não foi o esperado, não foi o que a gente queria, né? O esperado foi por conta da inflação, mas aí a briga, eu costumo dizer, eu digo lá na minha base que esse ano a nossa comissão brigou por direitos, a gente não brigou nem por valores. Porque os valores a gente sabia que não ia ser lá grande coisa. Mas só de garantir o direito do trabalhador, garantir o emprego do trabalhador, para a gente já foi uma grande vitória. Ok, querida. Muito obrigado. Por nada. Muito boa sorte. Obrigado. Bom dia. Bom dia para você também. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o Deixa pra camaradas! O benzeno é uma substância que ela causa câncer, é um produto cancerígeno que está presente na gasolina. E nós petroleiros viemos aqui alertar você, cidadão, que abastece seu carro no posto de gasolina, que não abasteça até o limite, porque quanto mais você enche o tanque, mais vapores do benzeno sai e prejudica a sua saúde e a saúde do frentista que está ali exposto. Então algumas dicas são válidas. Quando você terminar de abastecer seu carro, sair do posto de gasolina, abra as janelas, deixe entrar um ar puro para poder tirar aquele cheiro de gasolina. Não fique dentro do carro enquanto está abastecendo o seu carro, porque isso também vai ser aspirado para dentro do carro e vai prejudicar a sua família. Também nas refinarias está presente esse combustível que a gente vem alertando todos os trabalhadores para usar os EPIs corretamente, usando máscara, luvas que protejam contra esse componente químico benzeno que traz tão mal para a saúde da população. Então, aqui Petroleiros luta sempre contra esse componente cancerígeno que é o benzeno. Na próxima sexta-feira, dia 24, a partir das 4 horas da tarde, grande ato político e cultural em defesa da Chesf. Privatização da Eletrobras. Chesf, não vamos permitir. Presença dos governadores nordestinos e de vários artistas locais e nacionais. É dia 24, sexta-feira, a partir das 4 horas da tarde, em frente ao prédio da Chesf, no Bongi. Vamos defender a Chesf e o Rio São Francisco.
Momento da Educação. Participe com a sua escola nessa formação. Eu estou com a professora pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco, Alcina Barreto. Bom dia, professora. Tudo bem? Bom dia. Aqui em Pernambuco, bem aqui na região metropolitana, nós tivemos há 66 milhões de anos efeitos causados por um asteroide que caiu no Mar do Caribe, ali próximo ao México. Como foi essa queda desse asteroide? Como trouxe consequências aqui para Pernambuco? Vários pesquisadores desde a década de 70 que têm investigado esse fato, né? E o que nós já sabemos é que realmente houve a queda de um corpo rochoso que gerou uma imensa cratera na região do Mar do Caribe. Essa cratera teria alguma coisa em torno de uns 10 quilômetros de diâmetro e teria gerado uma liberação de energia tão grande quando caiu que se compara, né, a liberação de energia com alguma coisa em torno de alguns milhões de bombas atômicas semelhantes a que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Então, esse grande impacto gerou fusão, né, das rochas que estavam no seu contorno, levantou uma grande quantidade de fragmentos de rocha e poeira e modificou a atmosfera da Terra e a quantidade de radiação solar que recebia, né, durante vários anos. Como era a formação da Terra nesse período? Nessa época, o clima da Terra começava a esfriar por conta do quebramento daquele supercontinente muito conhecido chamado Gondwana. O Gondwana estava se fragmentando, o clima da Terra foi esfriando. Na época, os mamíferos já existiam, mas eram muito primitivos. Quem dominava eram os répteis. E tanto nos ambientes continentais, os conhecidos dinossauros, né, quanto nos ambientes marinhos, vários grupos de répteis marinhos. E por conta do resfriamento da Terra, esses grandes grupos de répteis já estavam começando a sofrer declínio, extinção, e nesse momento da queda se reconhece que cerca de 70% da vida que existia tanto no continente quanto nos oceanos se extinguiu, deixou de existir. Principalmente os dinossauros, né? Principalmente répteis, incluindo dinossauros. Dinossauros. Quer dizer que com a queda desse asteroide, aí começou o fim, foi o fim dos dinossauros. Da época dos dinossauros, sim. Mas os mamíferos que já existiam, né, conseguiram passar esse momento de crise e se diversificar bastante durante a era Cenozoica, que é a era que nós vivemos. E posterior a isso, quais foram as principais transformações sofridas pela Terra? Principalmente o tipo de vida dominante mudou, né, por conta dessa diversificação dos mamíferos e extinção ou declínio de outros grupos, principalmente répteis. Mas a vida como um todo sentiu nesse momento, né? As plantas também sentiram. A partir desse momento, as plantas com flores começaram a se diversificar, né? Antes elas já existiam, mas não eram muito diversificadas e alguns aspectos mudaram, né? E nesses últimos 66 milhões de anos também, por conta da configuração geográfica da Terra, que foi se modificando por conta da fragmentação daquela massa que antes era aquele continente maior, né? A vida seguiu diversificada com novas condições de clima para a vida e se modificando e chegar até como ela é hoje.
partir do asteroide, houve um aquecimento maior ou um esfriamento? Não, na verdade, o clima da Terra, de uma maneira geral, continua resfriando, né? Mas esse asteroide marcou, né, as condições climáticas da Terra, da vida na Terra, nesse intervalo de tempo, há cerca de 66 milhões de anos, tanto que, a partir daí, nós passamos a viver uma nova era geológica, né? Que é a era que a gente vive hoje. Então, essa queda desse meteoro marcou o final de uma era e o início de uma nova era geológica, com a história da Terra um pouco diferente do que ela era antes. E essa queda de meteoros é conhecida em outros momentos no passado da história da Terra também, né? E sempre causa um impacto muito grande na vida que existe no momento. Como foi que vocês chegaram a essa descoberta dessas consequências da queda desse meteoro aqui em Pernambuco? Um pesquisador chamado Gilberto Albertão, ele fez o mestrado e o doutorado dele aqui na Pedreira Poti e levantou todas as evidências, né, que provam esse registro na rocha e nos fósseis desse momento, dessa crise de vida com a queda do meteoro. Quais foram as principais consequências aqui em Pernambuco? Esse registro encontrado na Pedreira Poti mostra evidências de rocha e nos fósseis, né? O Gilberto Albertão, junto com seu orientador, Paulo Ataíde, que é um professor da Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, eles fizeram análises que a gente chama de sedimentológicas, observaram as estruturas sedimentares que ficaram impressas na rocha, resultado de grandes ondas, né, que se formaram no local da queda do meteoro e que repercutiram mundialmente, inclusive aqui na costa do Brasil. Das águas do Caribe até aqui, Pernambuco. Então, as estruturas sedimentares deixadas na rocha, estudaram também evidências geoquímicas, fizeram análise geoquímica, porque na queda desses meteoros na Terra, existem anomalias de elementos que não são comuns na superfície da Terra. Então, eles identificaram, por análises geoquímicas, anomalias de irídio e de carbono nas rochas, né? Também algumas rochas que se formaram depois da fusão e recristalização do mineral que foi fundido, que a gente chama de esférulas, né, que são formas de esferas de quartzo, em quartzo, que têm estruturas típicas do que a gente chama de evidência de impacto, que se espalharam também por várias partes do mundo, formadas lá no momento do impacto. E os fósseis, né, elementos típicos da era mesozoica, como o ambiente era marinho, nós não temos dinossauros, mas temos répteis marinhos e grandes moluscos de conchas chamados amonoides, que chegavam a ter diâmetros de até 2 metros de comprimento e que viviam nos mares e dominavam também os mares nessa época. E nesse momento, há 66 milhões de anos, houve a extinção e só quem passou para a era cenozoica foram peixes, tubarões e, dentro do grupo de répteis, tartarugas e crocodilos. Não mais aqueles répteis marinhos conhecidos como mosassauros, plesiosauros, globidens e outros mais. Esses fósseis vocês encontraram aqui? Encontramos. Na Mina Poti, aqui Sim. em Paulista? Sim. Ok, professora, muitíssimo obrigado à senhora. Eu que agradeço. Por essa aula Muito obrigada. que nos deu. Obrigado.